Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Fala Pra Camões. Eu sou Ju Palermo. Se você está por aqui, você não me segue ainda, por favor, considere clicar no botãozinho me seguir, que não vai cair a sua mão e para mim vai ajudar bastante, tá? Vai fazer só bem. E também me seguir lá no Instagram, @Ju_Palermo. Na verdade, tem tudo aqui embaixo na descrição do vídeo para você me seguir, tá? E hoje eu quero falar desse livro que tá super hypado, né? Que é o Coisa de Rico, tá? Do Michel Alcoforado. Um livro de não ficção, para variar um pouco as coisas que eu tenho lido esse ano, né? Eu tenho a minha listinha ali na Amazon, a lista de desejos e a lista de compras, né? E aí, quando eu vejo um livro que eu quero ler um dia, eu boto na lista. Falo, beleza, fica ali na lista um dia. E tava na lista, ó, faz um tempão. E aí, só que eu não, vocês não me deixaram esquecer, porque onde eu via a gente falando desse livro. Via no Instagram aparecer esse livro. Vira e mexe apareceu. Eu falei, meu Deus, eu quero ler esse livro. E é isso, né? Como funciona a porra da propaganda, né? Muita gente falando do livro. Na verdade, eu acho que eu vi no próprio Instagram da Todavia, que eu sigo a editora Todavia, né? Aliás, a editora Todavia, deixa eu ser parceira, manda uns livros aqui para nós, né? Por favor. E aí eu vi e coloquei na lista. E aí comecei a ver propagandas de pessoas falando sobre o livro. Falei, ai, tá bom, inferno, vou ter que ler. E li, tipo, em um dia, eu acho, né? É muito interessante, é muito gostoso a linguagem. E acho que essa é uma das grandes coisas do livro, né? Para além do conteúdo, vocês sabem que eu gosto de falar aqui também da questão da forma, né? Acho que o jeito como ele embalou e vendeu essa pesquisa, porque o Michel Alcoforado, que aqui está no texto, na fotinho da orelha do livro, né? Eu encontrei ele no Instagram, inclusive, tem perfil, e obviamente o perfil dele está bombando no Instagram. Parece que ele é podcaster, né? Ele tem um podcast famoso, eu vi aqui. Ele é palestrante, comentarista da Rádio CBN e host do podcast É Tudo Culpa da Cultura, um dos mais ouvidos do Brasil. Então, assim, não sei quanto o hype do livro veio por ele ser uma pessoa que tem todos esses outros trampos famosos, né? Ou o contrário. Mas, enfim, ele tem essa linguagem já acostumado, né? Com o podcast, essa coisa de fazer, de contar uma história de um jeito que te prenda, né? A gente fala muito disso, já adiantando. Eu me lembro quando começou o sucesso dos livros do Laurentino Gomes, que ele publicou 1808, 1822 e 1889, que são livros de história que ele fez sobre a história do Brasil. 1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil, né? É o livro que conta a história da vinda da família real. Esse livro tá amareladíssimo aqui, meu, é velho, né? Eu comprei, ó, em 10 de 12 de 2010. Olha quanto tempo faz, né? 15 anos aí. E é um livro publicado em 2007, tá? No Brasil. Depois ele lançou o 1822. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Da editora Globo. Esse eu comprei em 2016, 25 de março de 2016. Mas essa edição aqui, que é ampliada, é de 2015, tá? E daí, o livro 1889. Como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República no Brasil. Esse aqui também eu comprei em 2016 e foi lançado em 2013, né? Então, o que ele fez? Ele colocou aqui, no 1808, que foi o sucesso, ele lançou a história da... eu tenho aqui o marcadorzinho de texto. Ele conta a história da vinda da família real, depois, em 1822, ele conta a história da independência, e aí, em 1889, ele conta a história da República, né? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o Laurentino Gomes causou frisson no meio histórico. Ele não era um historiador. E os historiadores ficaram putos com ele. Onde é que já se viu? Porque os historiadores, bem ou mal, estavam ali a vida inteira falando de história do Brasil e não conseguiram encantar as pessoas. Como o jornalista Laurentino Gomes, que trouxe uma linguagem diferente, veja isso, como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão, mudaram a história. Ele faz isso parecer interessante, ele faz isso parecer... dá vontade da gente ver. Ah, mas não é bem assim, rainha louca. Ok, mas é tipo um clickbait, sei lá, né? Clickbait que fala. Clickbait é outra coisa.
para te trazer. Depois, talvez ele vai explicar que não é bem assim. Um príncipe medroso. Não, Dom João VI não era exatamente a pessoa medrosa, Dom João VI era um... Não, foda-se, mas ele fez você comprar o livro, fez você começar a ler o livro, que é a dor de cotovelo dos historiadores, que é a mesma coisa que tem com o Eduardo Bueno, que é outro cara que vende muito livro, que tem um canal muito famoso aqui, né? Os caras ficam meio assim, não, a gente está aqui a vida inteira estudando isso e ninguém ligou. Aí vem um jornalista, eu fico pensando também, ok, entendo. Fico imaginando, sei lá, tipo a Débora Aladim, aquela coitada daquela criança, né? Hoje eu não sei como tá, mas que há uns bons anos aí começou a falar merda sobre a redação do Enem, né? Poxa, a gente estuda a vida inteira isso, aí vem uma menina falando merda, porque ela falava merda, e conquista sucesso, né? É que eu não acho que o Laurentino Gomes estivesse falando merda, mas eu também não sou historiadora, né? Historiador, se você passou a vida inteira tentando fazer as pessoas se interessarem pelo seu objeto de estudo e não conseguiu, talvez a culpa seja sua, né? Porque o objeto de estudo ele é interessante, tanto que o Laurentino Gomes conseguiu fazer isso. É por isso que eu tento sempre na literatura, por mais que os livros às vezes sejam chatos, livros de vestibular, tentar mostrar para o meu aluno o que esse livro pode ter de legal, né? E tem muitos livros que têm muita coisa legal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que o Michel Alcoforado faz aqui é uma pesquisa de antropologia, ciência da antropologia, do estudo do homem, da sua cultura, né? Dos seus hábitos e tudo mais, que é uma zona de interesse para nós, né? Só que aí depende, você vai estudar antropologicamente os índios Craô, por exemplo, que é o que a gente tem lá no Nove Noites, do Bernardo Carvalho, né? Talvez isso não seja de interesse para a maioria da população. Ah, está dizendo que os índios Craô não são interessantes. Estou dizendo que a maioria da população não está interessada neles, né? E que talvez se lançasse um livro contando sobre o que são, como comem, quais são os hábitos dos índios Craô, eu não ia ter muito interesse. Agora, o que são, o que comem, quais são os hábitos da elite, das pessoas muito ricas no Brasil, bum, sucesso, né? Então, é uma ciência, é uma pesquisa acadêmica de doutorado, né? Claro, isso aqui não é a tese de doutorado dele, mas ele embala isso numa embalagem interessante, com uma linguagem interessante. É um tema, é o que eu falo, é uma pesquisa acadêmica que parece fofoca, porque ele está contando sobre a vida, né, dos endinheirados. É esse o subtítulo, a vida dos endinheirados brasileiros. Como que é? Como que é ter muito dinheiro no Brasil? Quem tem muito dinheiro no Brasil? O que é ter muito dinheiro no Brasil? E o que essas pessoas fazem? Como que elas vivem, né? Que é, se isso não fosse um tema de curiosidade, ninguém nunca teria comprado na vida a revista Caras. Ou ninguém seguiria determinados perfis no Instagram hoje que a gente segue só para ter uma ideia de como é que é a vida dessas pessoas muito ricas. Então, assim, ele pega, e eu acho isso sensacional, quando você consegue, né, dentro das ciências humanas aqui no caso, pegar um tema, que é um tema de estudo, que é um tema sério, que é... Gente, a bibliografia aqui vai de Michel de Certeau, passando por Bourdieu e os caralho, né? Então, é uma questão científica, dentro das ciências humanas, dentro da antropologia, só que de um tema que é de interesse da população, né? Por exemplo, como o Círio Pocente, que é o professor que eu tive a honra de ter na Unicamp, que faz análise sociolinguística de piadas. Então, é análise sociolinguística. Os textos do Círio, muitas vezes, são complexos. Eu tive aula com o Círio na graduação. Eu já revisei o livro do Círio na editora Urutau. É difícil a linguagem dele, não é simples. Mas ele te pega pelo pé porque ele está analisando piada. E piada é uma coisa que todo mundo gosta, né? Então, eu admiro muito quando as pessoas conseguem fazer isso. Quando elas conseguem pegar um tema de interesse geral e que é acadêmico. E é isso que acontece aqui. Esse livro está no hype, e as pessoas estão lendo uma pesquisa, né, os resultados de uma pesquisa antropológica a respeito dos ricos no Brasil. Porque a grande questão é que ele não vai ficar só contando causos. Tem os causos que ele conta, mas ele faz essa análise, e isso é muito interessante. E é uma análise que está presente, inclusive, no título, essa coisa do coisa de rico, que é uma expressão que a gente... Ah, isso é coisa de rico. Mas o coisa mesmo, no sentido do objeto, da posse, eu preciso possuir. Isso é uma coisa de rico. Eu preciso ter a coisa para mostrar o quanto eu sou rico. O livro é, como eu falei, da editora Todavia, ele tem em torno de 220 páginas que você não vê passar. Foi isso, eu falei, eu li em um dia mesmo, assim. Tipo, comecei num dia à noite, no outro dia, fim da tarde, eu já tinha terminado, né? Tudo bem, que era fim de semana e tudo mais. Mas muito interessante. Linguagem super deliciosa, né? E eu achei até que eu tinha tido um pouco de spoiler demais. Ai, mas não é spoiler, porque não tem grande surpresa. Sim, mas é que quando eu vou ler um livro, eu prefiro não saber de nada. Tinha algumas coisas que eu já sabia, porque eu já tinha ouvido muita gente falar por aí, né? Alguns dos causos que acontecem.
Eu vou contar alguns aqui para você, espero que você não seja chato como eu, tipo, ai, não quero saber nada. De novo, não é um mistério que vai estragar nem nada, né? Mas algumas coisas que conta que eu já tinha visto em outros booktubers ou mesmo gente na internet falando. E ele vai dizer, eu não sei também se você... Eu sugiro que, sei lá, não pesquisa o Instagram dele nem nada antes, lê o livro primeiro, depois você vai lá. Porque ele é o antropólogo do luxo. E é muito engraçado o jeito que ele conta como ele virou o antropólogo do luxo. Porque ele queria pesquisar as elites. Ele queria pesquisar as pessoas que têm dinheiro no Brasil. Só que ele não conseguia acesso a essas pessoas. Porque quem é você para fazer parte aqui da minha casa, para eu te dar entrevista, para eu falar sobre a minha vida? Nem é um rico. Então, né, da onde? Então, ele tinha muita dificuldade de penetrar nesses círculos para começo de conversa. Até que tem uma mina que era uma especialista, que era uma mulher que tinha, se não me engano, um serviço de catering, que fala, tipo buffet. Ela treinava funcionários para trabalhar com os ricos, né? Treinava copeiros e garçons e oferecia um serviço e tal. E ele foi tentar falar com ela, porque essa mulher tinha muitos clientes ricos. E ela chegou e falou assim para ele, menino, vai estudar. E ele foi estudar. E o estudar dele começou a assinar a revista Caras, Marie Claire, para entender. Ele foi estudar o universo dos ricos. E ele foi fazendo cursos, e cursos de etiqueta, de coisas que interessam aos ricos. E numa dessas, meio que por acaso, ele nunca largou a antropologia, a pesquisa dele era na área de antropologia, mas ele foi se tornando o antropólogo do luxo, porque ele começou a pesquisar o que é o luxo, fazer cursos sobre coisas luxuosas, e ele virou meio que um consultor. Esse cara é o antropólogo que estuda o luxo. E a partir desse momento que ele vira esse personagem, o antropólogo do luxo, ele é convidado a estar no meio dos ricos. E aí que ele vai poder fazer a pesquisa dele. Então, tem toda essa parte interessante aqui. E uma outra coisa que é bastante interessante é a diferenciação que ele vai fazer entre os emergentes e os ricos tradicionais, né? Os ricos que têm dinheiro, na expressão que ele usa aqui, desde sempre, né? E os ricos que ficam ricos por conta de trabalho, ou porque vai herdar, mas enfim, geralmente por conta de um trabalho que dá certo. Bom, é muito interessante, tem várias histórias. A primeira história que ele conta, né, o primeiro casal que ele conhece na pesquisa, que ele estava no aeroporto e é um casal que estava sendo parado em Miami pela polícia, porque eles estavam indo para Miami e não tinham levado mala nenhuma. Não, a gente quer comprar tudo aqui. Tá, mas peraí, escova de dente. Não, a gente veio sem nada porque a gente quer comprar absolutamente tudo aqui. A gente tem dinheiro, olha, e aí abre a carteira, muitos cartões e muito dinheiro, mas o dinheiro máximo que era permitido levar e mais não sei quantos mil cartões, né? Então, essa coisa da ostentação e tudo mais. Não vou dizer tudo, mas algumas coisas que eu anotei aqui que eu achei interessantes. Uma diferença ele fala, né, entre a cultura dos Estados Unidos e a cultura do Brasil, que nos Estados Unidos tem essa ideia do construir. Inclusive, quando a gente fala do self-made man, né, o homem que se fez a si mesmo, mas ele construiu. E no Brasil a gente não usa o verbo construir, a gente usa o verbo conquistar. Isso é muito interessante, né? Nos Estados Unidos tem a ideia do construir, enfatiza a batalha. É uma conduta organizada, puritana, racional, para produzir e erguer um enorme patrimônio com o pouco que tem. Aí ele vai dizer, muito diferente dos ricos brasileiros, que não constroem, mas conquistam. Estou na página 29, se você tem o livro aí. Conquistar é adquirir algo que já existe. Os conquistadores são indivíduos que, por meio do seu esforço ou da sua sabedoria, se apropriaram de algo de outrem. Eu não construí, eu conquistei. Estava lá, eu conquistei. E por incrível que pareça, de novo, veja, não é um livro de fofoca, é um livro de ciência humana, em que ele vai analisar esse comportamento, né? Não é só para te contar do casal que foi para os Estados Unidos para comprar tudo, mas tem também essa fofoquinha ali que te pega pelo pé. E quando você vê, você está no meio dessa discussão entre construir e conquistar. Diz ele na página 29, a grande batalha das elites brasileiras não é pela construção de um império, é pela conquista das coisas de rico. Eles partem da certeza de que as riquezas e os privilégios estão à disposição de todos, mas só os conquistadores têm coragem e habilidades suficientes para chegar lá antes dos demais. Esse é o tema central da sua vida. Então, é muito interessante essa diferença que ele vai fazer. E mais, né? Eu acho que é uma diferença, inclusive, que vai aparecer por conta da nossa colonização, e a gente vai ver isso ao longo da pesquisa dele aqui, né? Do ter tempo ocioso ou não ter tempo ocioso, que tem a ver com termos sido colonizados por um povo católico, e a gente tem a diferença da colonização protestante, né? A relação com o dinheiro é muito diferente
Na religião católica, na religião protestante, a relação com o trabalho é muito diferente, né? Na religião protestante, o material é uma prova física de que você, sei lá, do amor por Deus, você merece, do amor de Deus por você. Tipo, olha só, você batalhou e você vai ser recompensado. No Brasil, na religião católica, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Então, você entende que fica um bololô, né? No Brasil, a gente não fala de dinheiro. Dinheiro é sujo, a gente pega no dinheiro, vai lavar a mão. Ele vai colocar aqui nos Estados Unidos, é uma outra reflexão com relação ao dinheiro. Então, de novo, parece que a gente está lendo um livrinho de fofoca, que está contando causos, mas, na verdade, tem toda essa reflexão que é bastante interessante. Ele diz, na página 32, o que é que ele quer? Afinal de contas, ele foi estudar os ricos para quê? Né? Qual que é o rolê? E ele diz, meu objetivo é compreender os códigos, a visão de mundo e os sentidos que aqueles que habitam o topo da pirâmide de renda dão à própria vida. Com isso, busco captar melhor o funcionamento da sociedade brasileira. Ao fim e ao cabo, é também olhando para os de cima, desvendando suas estratégias de dominação e opressão, que poderemos entender como e por que, apesar dos esforços individuais e das políticas públicas, os de baixo seguem onde estão. Que é um pensamento interessante, né? Eu lembro quando estudei um pouco de história oral, agora para as disciplinas do doutorado, lá na educação, tinha isso, né? Para que você vai... pesquisadores de história oral que iam entrevistar, por exemplo, grandes personalidades, pessoas ricas, e muita gente dizendo que não, a história oral é para dar voz para os que não são ouvidos. Esse povo já é ouvido. E não, peraí, é interessante eu olhar para todos os estratos, se eu quero entender a sociedade como um todo, eu preciso olhar para os de cima também, né? Então é um pouco mais ou menos isso que ele diz. Na página 38, para se inventarem, os ricos precisam entrar armados numa dura batalha simbólica para convencer os outros, as outras classes, e os seus, as próprias elites, de quem são. A guerra pela diferença é interna e externa. É para os de fora e para os de dentro. Esse é o verdadeiro trabalho árduo das elites, o de manejarem fronteiras e convencerem a si mesmos e aos outros de quem são. Então, eu tenho que deixar claro para os pobres que eu sou mais rico que eles, e eu tenho que deixar claro para os ricos que eu sou tão rico quanto eles. Fica esse trabalho constante e que inferno o tempo todo de ficar se provando, né? Provando para quem é diferente que eu sou diferente e provando para os meus iguais que eu sou igual. Então, para além das fofoquinhas aqui, a gente tem essas discussões. Ele vai contar de onde surge o termo patricinha, né? Tem uma patrícia específica de onde surge esse termo, né? Uma coisa muito interessante é essa ideia de que ocupação, os ricos são sempre ocupados, eles nunca têm tempo para nada. Quando ele queria entrevistar as pessoas, e antes dele ser um antropólogo do luxo, ninguém tem tempo, né? E aí ele vai fazer toda uma reflexão que tem a ver com a questão da escravidão, e depois do fim da escravidão, muitos ex-escravizados ficaram por aí, eles não tinham o que fazer, ficavam pelas ruas, e aí vinha a lei da vadiagem, e ele vai dizer, no Brasil, ser ocioso é ser pobre, não tem nada para fazer, é pobre. Tipo assim, eu não preciso trabalhar, eu sou herdeiro, mas não pega bem essa coisa do não ter nada para fazer. Então, os ricos sempre têm algo para fazer, eles sempre estão fazendo alguma coisa, mesmo que seja estar na academia às 11 da manhã, ou uma exposição de arte, mas eles são ocupados, né? Sob o compasso da história do Brasil, ele diz na página 68, ociosidade rima mais com exclusão do que com distinção. Quanto mais atribulada a rotina, mais próxima do mundo dos ricos. Essa coisa do, eu sempre tenho muita coisa para fazer, né? Não ter dinheiro não significa que você vai ficar... Quem me dera, meu amor, que eu não tenho problema nenhum em ficar ociosa. Quem me dera ter dinheiro para ficar deitada lendo meu livro o dia inteiro, né? Não tenho nenhum problema com isso. Eu não posso porque eu preciso fazer coisa para ganhar dinheiro, porque de resto, se eu pudesse, né? Mas tem toda... Veja, são códigos, né? Os códigos que ele foi estudar, né? E aí ele vai dizer também que é isso. Quando os novos ricos conseguem dinheiro, eles estão sempre muito ocupados, inclusive na construção de um novo eu. Eles têm muita coisa para aprender, né? Eles têm muita coisa para melhorar. As mulheres vão fazer aquela recalchutada toda, que é desde o cabelo do mega hair até o pé, né? Passando pelo silicone, pela bunda, pela lipo, por tudo, vão recalchutar. O homem também. Elas vão aprender inglês, né? São os novos ricos que não falam inglês. E aí a gente entra muito numa coisa que a gente estuda bastante na literatura e na história, que é essa coisa entre burguesia e nobreza, né? A nobreza, que são os caras que sempre têm, desde sempre, que têm uma educação, e os burgueses,
que, de repente, ascendem com essa sede de subir socialmente, mas que não tem um refinamento cultural. Então, eles estão numa corrida contra o tempo para ter essas coisas, para aprender essas coisas que não se aprende do dia para a noite, né? Então, aí, dentre os próprios ricos, os que têm dinheiro desde sempre, olham para os novos ricos, tipo, ai, que gente brega, né? E os novos ricos, que nunca tiveram, de repente, eles querem ter tudo. E aí, então, é muito interessante. Eu que vejo isso de fora, né? Que não tem dinheiro nenhum, mas a gente vê, né, e julga. Novo, lá, é emergente, ai, que brega. De novo, olhamos nós aqui, eu pelo menos, né, de fora desse mundo. É muito engraçado, porque como os ricos estão sempre muito, muito ocupados, todos eles têm secretárias. E aí teve um dia que o Michel, né, que é o autor do livro, estava falando com alguém que falou assim, me passa a sua secretária para eu marcar um encontro. Aí, não tem secretária. Ele descobriu que ele tinha que ter a secretária, então ele inventou uma secretária. Ele inventou um e-mail de uma secretária e falava, só um minutinho, então, vou te passar o e-mail da minha secretária. E era ele mesmo que respondia o e-mail, é maravilhoso, só para dizer que ele também era ocupado e que ele tinha uma secretária. E, gente, as secretárias fazem coisas do tipo marcar consulta médica, sabe, tipo de coisa, as coisas que a gente faz, né? E, tipo, peraí, eu vou levar o quê? 10 minutos para ligar no médico e marcar uma consulta? Mas o rico não tem tempo de fazer isso, é a secretária que faz para ele, tá? E aí tem uma história, agora eu vou contar uma fofoca, né, que ele conta aqui, na página 89, de uma ricaça. A patroa calculava a variação da temperatura na cidade de São Paulo pela quantidade de empregadas que levava junto de si ao banheiro, mesmo em plenas condições de saúde e com os músculos fortes pelas sessões de fisioterapia e pilates. Há anos, a mulher só tomava banho, sendo aguardada do lado de fora do box por empregadas ágeis, capazes de secá-la com rapidez. Então, a mulher tomava banho, e quando ela saía do banho, já vinha as empregadas para secar ela. Ela fica assim. É uma coisa meio, meu Deus, Downton Abbey. Vocês já assistiram essa série, né? Que as pessoas são vestidas. Você tem o criado que vestia as pessoas, bota a roupa. Quando a gente vê The Crown, não sei se você já assistiu também, e de novo, assistir Downton Abbey, assistir The Crown, a gente tem esse fascínio, né? A gente, claro, né? A gente é muita gente, mas enfim, se não existisse tantos interessados, não existiriam essas produções. Esse fascínio pela vida da nobreza, pela vida dos ricos, né? Assistir como é que é na família real. A pessoa faz assim e alguém bota a roupa para você e bota o brinco. Que nervoso, é tão mais fácil eu mesma colocar, né? Fechar vestido, isso sempre a gente precisa de ajuda, mas tipo, botar o sapato no seu pé, que estranho, né? Aqui essa mulher, ela saía do banho e as mulheres vinham secar ela. E aí ela disse, nos dias quentes, uma só era suficiente. No inverno, Lourdes, que é a empregada que conta essa história, se juntava ao time, já que mais braços e mais toalhas a fariam sofrer menos com frio. Não raro no telefone com amigas, sem nenhuma vergonha, a patroa comentava. Fulana, São Paulo virou uma geladeira. Estou precisando de 2 empregadas para me secar todos os dias. Se as coisas continuarem desse jeito, teria de levar 3. Tipo, que absurdo, né? A mulher que as empregadas secavam ela. Então, assim, ele vai salpicando, no meio da análise que ele faz da pesquisa dele, ele salpica essas histórias. Então, eu acho que essa é uma das coisas boas que ele consegue fazer com esse livro, de deixar o livro interessante. Não faz só análise antropológica, que poderia desinteressar algumas pessoas, mas ele também não conta só fofoca, né? Vai fazendo essa mistura que eu acho que deu muito certo. Tem toda uma discussão muito interessante a respeito de a riqueza ser relacional. Não existe assim, daqui para cá é rico, daqui para cá não é rico. Pelo menos não é assim que eles enxergam, eles, os ricos, né? É a ideia de que você é rico em relação a alguém. O meu avô sempre falava isso. Meu avô falava assim, eu tô aqui na estrada com o meu carrinho popular, né? Eu olho na frente, tem um carro importado, que passou ali a milhão, melhor que eu. Mas eu olho para trás, tem um Fusquinha caindo aos pedaços, fudido. Então, assim, eu não tô tão ruim, mas também não tô tão bem, né? E é exatamente essa ideia daqui da relação, né? Em relação ao Fusquinha, eu tô bem. Em relação ao Porsche, que passou na minha frente, eu não tô tão bem. Mas eu tenho uma consciência em relação aos outros, né? E aí talvez correr para tentar um dia chegar e conseguir o importado ou não, mas enfim. Mas essa coisa relacional, que é exatamente o que acontece aqui. Ele está na casa de um cara que tem um barco. E aí eles vão pegar o barco,
E aí o cara fala, desculpa, que você tem que molhar o pé para entrar no barco, porque a gente não tem um pier, né? Não, imagina, tipo, você tem um barco, né? E aí eles entram de barco, conforme eles vão passeando, eles passam na frente de um cara que não só tem um pier, mas tem um elevador para subir o barco, para o barco não ficar ali na água, estragando, pegando mofo. Ele fala, esse é rico. Eu não sou rico, eu tenho um barco, mas esse é rico, ele tem um elevador de subir o barco. E aí eles vão na casa desse que tem o elevador. Em determinado momento, quando eles estão lá, chega um cara de helicóptero. Aí o dono da casa que tem o barco, que tem o elevador do barco, fala, esse é rico porque tem helicóptero. E se você for conversar com o cara do helicóptero, ele vai falar, não, na verdade, rico é o fulaninho que tem 2. E assim vai, né? Tem uma coisa interessante que ele coloca aqui também numa pesquisa, é que 0% da população no censo se declara como rico. As pessoas, não sei se não se acham ou não se declaram como ricos, né? E aí, de novo, essa ideia é um pouco a ideia do relacional, porque eu sou rico em relação a alguma coisa. Bom, dando sequência aqui, aí essa parte eu achei uma parte de dados, porque eu não fazia a menor ideia, né? É que nem eu estou ouvindo, sei lá, a rádio CBN, eu escuto bastante, aí fala, CBN dinheiro, eu troco, porque eu não tenho dinheiro. Então não adianta estar ouvindo sobre investimentos e tudo mais, né? Então era uma coisa que eu não fazia ideia. Na página 120, ele vai dizer, com dados de 2023 da Fundação Getúlio Vargas, 1%, pega a população do Brasil, dados de 2023, tá? 1% são as pessoas que ganham mais. Eles têm renda mensal acima de R$28 mil por mês. São mais ou menos 2 milhões de pessoas, com patrimônio médio de 4,6 milhões de reais. Então, se você pegar a população inteira do Brasil, o 1% que ganha mais, são 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas ganham acima de, e aí acima de 28 mil por mês, é 28 mil, é 100 mil, é 200 mil, é 5 milhões. Mas 1% da população brasileira são 2 milhões de pessoas que ganham acima de 28 mil reais por mês. E aí o que ele diz é muito interessante, eu estou na página 120. Um profissional liberal, com apartamento próprio, um bairro da Zona Oeste de São Paulo, investimento em uma previdência privada, carro na garagem, plano de saúde, filhos em uma escola particular e gosto por viagens ao exterior, facilmente se enquadra no grupo. No entanto, esse é o estilo de vida comumente atribuído às camadas médias e muito distante do imaginário de riqueza veiculado nos filmes, novelas ou telejornais, o que faz com que esses indivíduos, apesar de se reconhecerem longe da pobreza, também não se vejam como ricos. Assim, por exclusão, eles se definem como classe média. Classe média, ganhando 28 mil por mês, não é rico. Eles não se veem como rico, porque o imaginário que a gente tem de rico é outra coisa. Aí tem uma frase de Marcelo Medeiros que ele traz aqui. As pessoas acham que 1% mais rico é formado por milionários, mas isso não é verdade. Os ricos são pessoas que você vai passar na rua todos os dias. E você para pensar 28 mil por mês, de fato, né? Você pega, por exemplo, vou pensar aqui uma escola boa, em que um professor trabalhe, sei lá, 3 ou 4 dias por semana ganhando 15 mil reais. Isso não é difícil, tá? E se esse professor casado com uma mulher que tem aí um salário também de 10 ou 15 mil. Eu já estou falando de 30 mil reais por mês na renda dessa família. Eu já estou falando de 1% da população brasileira. Mas essas pessoas talvez não sejam necessariamente ricas ou não se acham ricas, mas elas estão no topo da pirâmide, né? O 1% do Brasil não precisa muito, essa é a questão, né? E se você for perguntar talvez para essa pessoa que tem essa renda mensal, ela vai dizer que ela não é rica. Mas, poxa, em relação ao relacional, em relação a tantas outras pessoas, a pessoa é muito rica. Mas perto do cara que ganha 50 mil por mês, poxa, não sou nada. E aí o de 50 mil vai falar, mas perto do cara que ganha 100 mil, eu sou classe média. E aí o que ganha 100 mil vai falar, não, mas perto do cara que ganha 1 milhão por mês, eu sou classe média. E aí ninguém é rico, então, entende? É muito interessante essa discussão. E ele vai trazer mais dados, né? O 0,1% mais rico do Brasil tem patrimônio acima de 26 milhões de reais e uma renda mensal maior que 95 mil reais por mês. Então, essas são 0,1%, são 200 mil pessoas no Brasil que ganham mais a partir de 95 mil reais por mês. E aí ele vai falar dos 0,01% mais ricos do Brasil. São em torno de 20 mil pessoas que têm rendimentos mensais acima de 300 mil reais.
e um patrimônio superior a 150 milhões de reais. Mas nem esses provavelmente vão se achar ricos. Você pegar o cara que ganha 300 mil reais por mês, ele vai dizer para você que rico mesmo é o que ganha 1 milhão por mês. E aí ele vai dizer que no Brasil a gente tem, pelo censo de 2022, 60 bilionários, mais ou menos 60 bilionários no Brasil. Sério, isso é um outro mundo, né? Eu coloquei um videozinho falando que eu estava lendo esse livro lá no TikTok, veio uma pessoa e falou assim, mas eu achei que ele ficou meio deslumbrado com esse mundo. Mas é de ficar mesmo, né? De novo, eu volto a dizer, eu não sei vocês, eu nunca fui rica, nem perto desse rico aqui, desse 1%, né? Mas até tem amigos que são muito bom, né? Não tenho nada contra, eu tenho até amigos que são. Tem amigos que têm bastante dinheiro, que vêm de família, que tem bastante dinheiro. E, cara, é um mundo deslumbrante, é maravilhoso, né? Eu lembro um amigo que eu tenho, eu queria uma cama de casal, que eu gosto de espaço, quando eu morava na casa da minha mãe ainda. E aí eu queria uma cama de casal, não tinha dinheiro para comprar uma cama de casal, um colchão de casal. E aí o meu tio falou, eu tô dando esse colchão, você não quer? Era um colchão cagado, de mola, e as molas ficavam aparentes. Sabe quando vai ficando mais velha, a mola fica para cima? Então eu peguei, falei, não, eu quero. Eu botava 2 ou 3 edredons em cima do colchão para a mola não ficar me cutucando, né? E eu lembro de ir na casa desse meu amigo que tinha dinheiro e dormir no quarto de hóspedes da casa dele, com aquele colchão maravilhoso e aquele edredom branquinho, com um toque gostoso na pele, ligar, coisa de pobre, tem coisa de rico, tem coisa de pobre, ligar o ar-condicionado no 17 para dormir de edredom, né? É óbvio que é deslumbrante, entende? Em relação à vida que eu sempre tive, que foi uma vida classe média. Eu lembro também, uma vez lá, na família desse meu amigo, um domingo lá, o pai dele, vamos pedir a parmegiana, tipo, num restaurante de Campinas, que não é barato, sabe? E pediu para todo mundo, sei lá, a gente tinha dormido 3, 4 pessoas na casa desse meu amigo, o pai dele pediu para todo mundo, que para ele era um negócio normal. E, tipo, se eu tivesse comprado um frango assado para dividir. Então, assim, não tem, eu acho muito difícil não se deslumbrar com esse mundo. E aí imaginar que o Michel Alcoforado começou a participar realmente desse mundo, desse universo, eu imagino que seja uma coisa que deslumbre. Mas, ao mesmo tempo, ele faz toda essa crítica, né? Do quanto trabalho essas pessoas têm para ficar o tempo todo se provando, o tempo todo provando para os de fora que eu estou dentro e para os de dentro que eu estou dentro, né? Enfim, continuando aqui, ele vai falar um pouco dessa coisa, o pavor de falar de dinheiro. Quais seriam as razões que os impediriam de dizer de forma simples, eu tenho dinheiro, eu sou rico? Ele fala que os americanos têm isso, inclusive na língua, e é uma reflexão linguística que ele faz nas páginas 124 e 125, super interessante, né? Para incluir um ponto em uma conversa, eles pedem permissão para acrescentar seus 2 centavos na discussão. May I add my 2 cents? Eles não convencem, mas vendem ideias, to sell an idea. De modo que os outros as comprem, to buy an idea. Além de pay attention, literalmente pagar atenção. Pay a visit, fazer uma visita, que literalmente é pagar uma visita. Pay respect, mostrar respeito. Pay, o verbo pay eles usam, né, de pagar. Eles sempre pagam, recebem, vendem, compram, sabem exatamente quanto custa cada encontro. Afinal, tempo é dinheiro, time is money, e não há almoço grátis. There's no free lunch. Enquanto isso, no Brasil, a gente lava a mão e aprende que dinheiro é sujo, né? Então, tem toda essa reflexão, essa discussão. É muito legal, de novo. Tem todas as coisas do, meu Deus, o cara que tem helicóptero não acha que é rico, mas tem essa discussão também, né? Aqui na página 130 é bastante interessante também, ele vai dizer, diferentemente da elite francesa, estudada por Pierre Bourdieu, os ricos brasileiros não investem em arte, não colecionam estantes abarrotadas de livro, não promovem saraus ou degustam iguarias em restaurantes de chefes de renome pela materialização de um gosto refinado, tipicamente burguês. Eles o fazem por uso estratégico da capacidade imaginativa das coisas de rico, como se na impossibilidade de falar das cifras obrigassem todos a imaginá-las. Se eles estão gastando milhões em quadros, imagina quanto dinheiro não devem ter. Sem dúvida, são pessoas de sucesso, são bem-sucedidos, são ricos, vou investir com eles. É assim que eles pensam, não entendem nada de arte. Então, eu não compro, tem aqui um Pollock, porque eu sei quem é o Pollock, eu acho bonito, eu entendo o movimento. Não, mas é porque é para ostentar, é a coisa do rico. Então, de novo, a gente volta. Não é coisa de rico no sentido só da expressão, mas coisa do objeto, do poder, da posse. Né? Coisas que eu tenho,
os livros, não como objeto porque eu valorizo, porque eu entendo, porque eu leio, mas porque é bonito ter livros e ter muitos livros vai dizer que eu tenho bastante dinheiro e não muita cultura, né? É, de novo, a ideia do ter, que é bastante interessante. E aí a gente vai ter uma outra discussão, um momento das madames, a respeito de como, quando uma coisa de rico, um objeto de rico, uma marca, por exemplo, fica famosa e vai para outras classes, meio que ela perde o valor. A maneira como as elites usam as coisas de rico desperta o interesse de outros grupos sociais. Só que à medida que se popularizam, as coisas de rico perdem a força e morrem. São peças simbolicamente frágeis. É isso. Ah, então Chanel é legal, beleza. Aí todo mundo começa a usar Chanel. Aí não tem mais graça, porque todo mundo usa, né? Tem aquela farra danada, empregada indo para Disney, mais ou menos isso, né? Se ir para Disney é coisa de rico, e o pobre começa a ir para Disney, e para Disney não é mais coisa de rico, perde a força, perde o símbolo, perde a capacidade imaginativa, como ele disse, né? Tem um momento que ele está conversando com uma empregada de uma ricaça, e a ricaça vai para os Estados Unidos, acha, e vai trazer para ela, ele fala, o que você quer? Você quer que ela traga você uma Victoria's Secrets? E ela fala, Victoria's Secrets? Victoria's Secrets é o cheiro da pobreza, eu quero um Jador. Então, já popularizou. A Victoria's Secret um dia era, né, uma marca que a elite usava. Aí começou a popularizar, inclusive com falsificações. E aí entra toda uma discussão de mercado pirata, não é pirata, quer dizer, segunda linha, né? Enfim. A partir do momento que populariza, já virou coisa de pobre, já não quero mais, agora é o Jador. Mas o Jador, daqui a pouco também, já se a empregada está usando, eu já não quero mais. E aí tem uma coisa muito interessante que uma madame fala, né? O veredito de autenticidade de qualquer produto de luxo vem da capacidade de usá-lo de maneira adequada. Entenda isso que está na página 136. Do ponto de vista nativo, uma bolsa Chanel, às 5 horas da manhã, no braço de uma trabalhadora doméstica, na Estação da Luz, no centro de São Paulo, será falsa, mesmo se a dona tiver prova de que comprou em uma loja da Amazon. Então, não é só se é falsificado ou não, mas ter uma bolsa da Chanel não te faz rico. Se você é uma empregada doméstica, mesmo que a bolsa da Chanel seja original, mas não adianta uma bolsa Chanel no braço da faxineira para pegar o busão para ir trabalhar. Não é isso que faz dela rica. Não é o seu iPhone 25, sei lá que número tá, que você pagou em 24 parcelas que faz de você rico, né? Mas ainda assim, as coisas de rico no Brasil têm essa capacidade imaginativa. Isso é muito interessante. Ele vai falar, os emergentes que usam as coisas de rico todas de uma vez só, recém-compradas, todas ao mesmo tempo em todos os lugares, né? Que são esses símbolos. O quanto os objetos passam essa ideia. Na página 146, um beijo para os vestibulandos Unicamp, porque ele vai fazer uma reflexão que muito é o Casa Velha do Machado de Assis, né? Se você é vestibulando, já comenta aqui para mim. Sou vestibulando, estou aqui vendo esse vídeo. Porque vestibulando, gente, é isso. Vestibulando não pode ficar só aqui, né, na lista dos livros, enfim. Vestibulando é um mundo, né? Meu sobrinho estava aqui esses dias, ele vai prestar vestibular agora ano que vem, 2026. Eu não sei do que eu estava falando, ele falou, não sei. Eu falei, mas tem que saber. Vestibulando tem que ver tudo, assistir podcast, ouvir podcast, assistir série, ver tudo, né? Página 146. No Brasil, quando o mundo dos ricos roça-nos de fora, a vida é tomada por tensão. As elites protestam, param obras, congelam investimentos, estimulam ondas conservadoras, derrubam presidentes, dão golpes, batalham, enfim, para manter as coisas como sempre foram. Cada peça no devido lugar. É a ideia de que as elites vão fazer de tudo para manter as coisas como são. Manter os de fora, fora. É a dona Antônia fazendo qualquer coisa no Casa Velha do Machado de Assis para impedir que a Lalau faça parte da família. Né? Afinal de contas, ela não é da elite. E aqui ele vai dizer, quando tentaram instalar metrô em Higienópolis e as pessoas ficaram... não, de jeito nenhum, não tem nada a ver, porque vai acabar com o bairro, mas é porque, na verdade, eles não queriam os pobres usando metrô em Higienópolis. Né? Tem a fala de uma mulher aqui, eu não uso metrô, não usaria isso, vai acabar com a tradição do bairro. Você já viu o tipo de gente que fica ao redor das estações de metrô? Drogados, mendigos, uma gente diferenciada. Então, assim, né? É bastante interessante. E também uma reflexão de que dinheiro não é tudo. Tem um momento em que ele vai falar aqui do Country Club do Rio de Janeiro, acho que é do Rio de Janeiro, é de São Paulo. E agora? Acho que é do Rio de Janeiro. Que tem 850 sócios. E aqui não interessa, ele fala, mesmo que você ganhe na loteria, conquiste o prêmio do Big Brother, tenha dinheiro suficiente para comprar um dos títulos à venda, não adianta. Porque aqui é a ideia de que dinheiro não é tudo.
para tentar separar os emergentes dos ricos desde sempre, né? Tem alguns lugares e alguns códigos e alguns acessos que você não consegue fazer se você não tiver o nome. Aí aqui essa distinção que a gente sempre faz entre nobreza e burguesia, a gente sempre faz, eu digo, nas aulas de história, de literatura, entre os emergentes e os ricos, que ele chama de ricos tradicionais aqui, tá? Tem também uma coisa do corpo, que é muito interessante, né? Ele fala, na página 158, os tradicionais buscam sempre um corpo natural, sem excessos. Já os pacientes do dinheiro novo, né, os emergentes, eles querem inventar um outro corpo, melhor e maior do que a natureza lhes tinha dado. Então, os ricos, desde sempre, eles têm ali o corpo, assim como nas roupas, eles são menos espalhafatosos, né? São cores simples, tecidos muito finos, mas simples. E o corpo também não é muito musculoso, é só trabalhado. Já não, os novos ricos é aquela coisa do grande. Então, é um monte de enfeite, é o brinco de marca, é a bolsa de marca, é o perfume de marca, é óculos de marca, carteira de marca, sapato de marca. É o corpão. Então, é bundão, peitão, colchão, barriga chapada, os homens com negócio, trapezão, né? Essa coisa do muito, do grande, do maior. E aí tem toda uma discussão muito maravilhosa sobre os novos ricos tentando aprender inglês, né? Porque é isso, tem coisas que a gente pode comprar e tem coisas que a gente não tem como comprar. Por mais dinheiro que você tenha, para você aprender a falar inglês, vai levar um tempinho. Por mais intensivo que seja o curso, porque vai depender do seu raciocínio. Então, tem uma hora muito engraçada que a bicha perde a unha postiça, e aí a bicha é uma das mulheres, né, das madames emergentes, nova rica. E aí as outras amigas, procura, aí elas estão em Miami, daí search for it, look, seek. Aí uma fala, Google it. Aí outra fala, não, bem, Google é só para pesquisar na internet, né? Então, assim, de novo, não tem os bafinhos aqui. É isso, por mais dinheiro que você tenha, tem coisas que o dinheiro, ele até compra, mas demora um pouquinho, né? E a grande discussão que a gente tem aqui no livro é, de novo, essa ideia da coisa de rico. Essa expressão do berço, vem de berço, ou o berço de ouro, é muito engraçado. Ele fala, vocês, numa conversa com ricos, vocês sempre precisam de uma coisa para definir quem são. Até para relembrar as próprias origens, os ricos precisam de um objeto, de uma coisa de rico, é o berço, um berço de ouro. Veja como tem a coisa do objeto, o berço, a coisa, né? Aquele que tem berço de ouro, sem qualquer esforço, vê a própria distinção como algo natural. Toma como dada a desigualdade social do país e se livra de qualquer moral ou culpa. Eu não tenho culpa de ter nascido de uma família boa. A vida é assim mesmo, uns têm sorte, outros não têm. E aí, ao fim e ao cabo, ele vai fazer essa reflexão de que para os ricos a desigualdade não é um problema deles, é um problema social, é o Estado que tem que resolver, né? E algumas famílias têm dinheiro, outras não têm, eu não tenho culpa se eu nasci numa família que tem dinheiro, de berço de ouro, né? Diferentemente dos emergentes, que quando ganham dinheiro, eles querem comprar coisas novas, inclusive uma casa nova, um carro novo, um corpo novo, um cérebro novo, um inglês novo, um rosto novo, para ficar igual a todos os outros, né? Um bocão, aquelas maçãs, sei lá, as linhas do queixo, sei lá o que é. Casa nova, vida nova, ele vai dizer, os ricos desde sempre têm a coisa da tradição, né? Se é a casa de papai, é a cadeira que foi de vovó, é a prataria que foi da tia Lucila, é não sei o que lá. Então, assim, é muito, muito, muito interessante. É isso, é uma mistura de revista caras, mas no fundo é uma pesquisa e que faz a gente pensar. Se você vai ler isso aqui simplesmente pela fofoca, você vai se divertir. Se você vai ler isso aqui pela teoria, cara, vai ser muito legal e você vai se divertir com a fofoca também. Então, assim, tá super no hype, muito bombando esse livro e vale a pena. Eu fiquei com vontade de ler outras coisas assim, né? Eu acho que tem a ver um pouco com isso, é quando a gente consegue trazer um conteúdo que não é ficção, né? Trazer uma pesquisa, mas embalada de um jeito que cativa, né? Que delícia que eu tenho várias pessoas lendo um livro de antropologia pela fofoca. Para mim, tá tudo certo. Eu li Coisa de Rico, achei muito legal e fiquei afim de ler outras coisas do tipo. E eu gosto de não ficção, mas principalmente quando é uma não ficção bem escrita desse jeito. Todavia, arrebentou com essa publicação. Se você não leu, leia. Se você já leu, vem me contar aqui e vamos conversar sobre Coisa de Rico, que é um livro que vale muito a pena. Achei muito legal. Tá?
Beijo, eu volto. Até a próxima.